Fala, meus amores, tudo bem? A gente vai corrigir os exercícios da biomania, tá? Sobre o reino plant. Começa na página 54, vai até a página 57. Vou passando já nos pontos chaves das questões pra gente ganhar tempo e o vídeo não ficar cansativo, ok? Então, a primeira questão, ele vai trazer pra gente na consigna algum mecanismo de atração de aves e mamíferos. Qual é a adaptação dentre essas que estão citadas que pode atrair aves e mamíferos, né? A letra A fala de ganchos que permitem adesão, até eu coloquei aqui para vocês. Isso lembra do quê? De carrapicho. Expansões semelhantes a asas. Isso lembra do quê? Das sementes aladas. Estruturas fixadoras que se aderem às asas das aves. Frutos com polpa suculenta, leveza e tamanho reduzido das sementes. Então, o que vai atrair animais até ali, dentre essas opções, frutos com polpa suculenta, tá? Essa questão 2 é igualzinha esse cladograma que a gente fez na nossa aula, tá? Quem ainda não assistiu, depois veja o vídeo do Reino Plant 1. A gente explica bem certinho esse cladograma, que já apareceu em algumas questões. E o exercício pergunta para nós qual característica que surgiu ao longo da evolução que gera maior diversidade genética. Então, entre todas essas características que modificaram estes 4 grupos de plantas, qual deles ou quais destes que poderia ter levado à diversidade genética? As opções para gente: semente, arquegônio, grãos de pólen, frutos ou vasos condutores. Eu anotei errado aqui os frutos, tá? Mas a maior diversidade genética são os grãos de pólen, que tá anotado errado no gabarito, tá? Então, por que grãos de pólen que originam maior diversidade? Porque agora o pólen ele pode ser dispersado, ele cai em outras flores diferentes e a gente tem retrocruzamentos, tá? O fruto ele já está formado, a semente já está lá dentro, então o fruto nada a ver para diversidade genética, e sim para dispersão. Resposta certa, letra C, tá? 3. A questão fala sobre alguma adaptação de plantas do cerrado brasileiro. Quando a gente fala em plantas do cerrado brasileiro, essas plantas elas são adaptadas a quê? A longas estiagens, a períodos de incêndios naturais. Portanto, as nossas árvores têm casca grossa, caule tortuoso, folhas e gemas pilosas de pelos. Tá? Gemas é a pontinha que a planta está crescendo, apical se for para cima ou lateral para os lados. E também as raízes das árvores do cerrado, elas são profundas. Isso porque o nosso lençol freático ele é muito profundo e as raízes têm que buscar a água. Então, dentre as opções, casca fina, caule estreito e reto, retilíneo, folha estreita e membranosa, gemas apicais com densa pilosidade e raízes superficiais, a única alternativa certa é a letra D, tá bom? 4. Característica de reino plant em relação à célula. Procarionte não, pelo amor de Deus, unicelular também não. Então, ela é eucarionte, multicelular e sempre autotrófica, só uma opção. 5. Antes de continuar, só fazendo um adendo. Eu grifei as questões da biomania que são do Enem exclusivamente. Isso a gente consegue contabilizar que no Enem já caíram 17 questões de botânica, tá? São 16 nessa lista e o último da questão de 2019 tá lá no finalzinho da apostila que depois eu mostro para vocês também. Questão 5 tá falando sobre fotossíntese, faz algumas observações e traz pra gente aqui na letra A. O gás carbônico e a água são moléculas de alto teor energético? Não, alto teor energético é a glicose que será produzida depois. O gás carbônico não tem energia acumulada ali ainda, tá? Os carboidratos convertem energia solar em energia química? Não. Quem converte essa energia é os pigmentos, a clorofila, tá? A resposta certa é a letra C, que fala que a vida na Terra depende, em última análise, da energia proveniente do Sol. Porque essa energia na clorofila vai fazer a conversão de moléculas inorgânicas produzindo carboidratos, então, ok? Na D fala que o processo respiratório é responsável pela retirada de carbono, não é o processo fotossintético. E na E fala que a produção de biomassa e combustível fóssil é responsável pelo aumento de gás carbônico. Gente, tudo que é natural, por exemplo, poluição que sai de um vulcão. O vulcão ele é natural. Então, algo que é natureza, não tem como aumentar sozinho os níveis de gases poluentes, tá? O que aumenta isso aqui são as atividades
humanas, tais como as indústrias e o grande fluxo de automóveis. Questão 6, dei uma arrumadinha aqui para ficar mais próximo e melhorar o foco para vocês. Ela fala sobre alguns acontecimentos e classificação. Então, por exemplo, a A tá certa, fala que os vasos condutores surgiram nas pteridófitas. Já a B fala que as primeiras fanerógamas foram as dotadas de frutos. Não, as primeiras fanerógamas foram as gimnospermas. E gimnospermas não têm frutos, tá? Então tá errada. A C. As gimnospermas foram selecionadas para a diversidade de agentes polinizadores. Não, as gimnospermas, elas só têm a pinha. Agentes polinizadores, a gente usa esse termo para angiospermas. E na D fala que as angiospermas constituem as primeiras espermáfitas. Todas as que terminam com a palavrinha esperma, quer dizer que tem semente. Então, quem é espermáfita? Todas as angiospermas e gimnospermas, tá bom? Questão 7. O aparecimento de sementes e frutos, angiospermas. Semente e fruto, angiosperma. Questão 8, traz alguns eventos pra gente ao longo da história da evolução das plantas. E aqui na A fala assim, as coníferas, elas... Vou voltar aqui. Na A fala, no período anterior a 135 milhões de anos do presente, só havia coníferas e, portanto, não havia plantas com frutos, com flores ou com sementes. Não. Conífera é gimnosperma e gimnosperma tem semente, tá errado. Na B fala que ao longo dos últimos 135 milhões de anos, as estruturas flor, fruto e semente surgiram nessa sequência. Não, semente surgiu primeiro, depois flor e fruto, tá errada. C, as coníferas não produzem flores, frutos e sementes, tá errada, são gimnospermas, têm sementes. E a D fala que as coníferas presentes apenas no registro fóssil. Gente, as coníferas são gimnospermas e ainda existem vários biomas do mundo. A E está certa porque fala justamente isso. As coníferas ou gimnospermas não se extinguirem, constituem-se da vegetação dominante de algumas formações de florestas atuais. Como, por exemplo, aqui no Brasil, na Mata das Araucárias, região sul, e como, por exemplo, na taiga, mundialmente falando. Questão 9, fala pra gente sobre Mata Atlântica, com grande diversidade, e que as plantas estão adaptadas a esse ecossistema e conseguem captar luz, água e nutrientes mesmo vivendo sobre as árvores. As epífitas. A questão aqui é sobre as epífitas. Epífita, gente, a orquídea é uma epífita. Eu acho que a maioria que conhece orquídea e tem ou já viu orquídeas plantadas no tronco de coqueiros, de árvores, né? Ou às vezes até num próprio orquidário. As raízes da orquídea, ela saem assim, ó, para fora, normalmente da estrutura mesmo da planta, mas nunca chega ao solo, como por exemplo aqui na letra B tá falando, tá? E as epífitas, assim como as orquídeas, elas não são plantas parasitas. Por isso que tanto a A quanto a D estaria errada, porque aqui fala que ela retira a seiva de organismos das plantas vizinhas e aqui das plantas hospedeiras. A questão que está certa é a letra C, que fala que essas árvores captam a água do ambiente, ou seja, elas tiram do meio das suas folhas, entre as paredes, os buraquinhos da parede, do muro, entre os troncos, tá? Então, as raízes das orquídeas, como exemplo de epífita, elas não retiram água nem outra seiva de plantas, elas não são hospedeiras, tá? Elas apenas moram ali. Essa aí aqui é interessante, que fala que elas retiram água de comunidades internas. Para isso, a gente teria que ter uma associação de mutualismo ali, e a gente não conhece ainda nenhuma relação, para exemplificar aqui, de mutualismo entre epífitas e comunidade interna. A questão 10, o Enem foi bem bonzinho pra gente, por quê? Ele fala assim que ele quer uma alternativa que melhore a polinização pelo vento. Ele podia ter falado que melhore a nemofilia, ou seja, ter dado um termo técnico e a gente ter que lembrar o que significa nemofilia, tá? O fato é que diminuir o cálice ou aumentar o ovário não vai melhorar a minha estrutura de polinização para facilitar, então, esse transporte pelo vento. Disponibilizar néctar ou intensificar a cor, isso aqui seria para atrair mais agentes polinizadores, tá? Então, quando eu aumento o número de estames, que é essa estrutura aqui, que nas plantas podem estar em muitas quantidades, aos pares ou aos trios, a gente tem essa estrutura masculina responsável pela dispersão do pólen. Então, aqui a gente tem os órgãos produtores de pólen. Se eu quero melhorar a dispersão pelo vento, é isso que eu preciso aumentar.
tá? Uma questão bem direta, mas precisava lembrar de todos esses termos. Cálice, ovário, né? Onde é o néctar, o que são os estames, ok? Questão 11, uma questão direta também. Qual tipo de planta depende de insetos para polinização? Alga? Não, alga não é planta, alga é reino prototista. Eu tô falando de insetos para polinização, agentes polinizadores, angiospermas. Super direta também. Questão 12. Ele fala de hormônios vegetais e de um experimento que fez com que essa planta crescesse na direção horizontal. Qual é esse experimento? Eles prenderam em uma estrutura tipo de relógio e vejam que essa planta fica girando. Então, ele está mostrando que há, então, um ciclo ali repetidamente onde essa planta fica girando. Se a planta está girando, gente, esses hormônios, eles estão sendo distribuídos uniformemente, tá? Então, eu só tenho a letra A e a letra D para ficar em dúvida. E quando eu distribuo uniformemente os hormônios, eu vou estimular o crescimento ou eu vou inibir o crescimento? Ou estimular o crescimento, resposta certa, a letra A. Questão 13, uma imagem pra gente de como acontece o transporte pelos vasos xilêmicos. Eu falei para vocês na aula, o xilema sobe. Quando ele sobe, há uma diferença de pressão das moléculas de água que estão aqui dentro. Essa diferença de pressão, ela se dá porque todo o tempo a água está evaporando, evapotranspiração. Então, a saída de água pelos estômatos faz com que a gente tenha pressão aqui suficiente para que o tempo inteiro a gente tenha esse transporte acontecendo pelo xilema, tá? Resposta certa aí, transpiração. 14. É uma questão bem simples, porque ele quer que você coloque em ordem eventos do mais lento para o mais rápido. O que demora mais para acontecer? Uma semente germinar, um fóssil ser formado ou uma árvore crescer? Horas, um fóssil. Então, entre fóssil eu tenho B e D. Aí, o que demora mais? Uma árvore ou então germinar uma semente? Uma árvore. E, por fim, germinação de uma semente, resposta letra B. 15. Vegetação do cerrado. Ela é constituída de árvores esparsas que apresentam troncos retorcidos e raízes profundas. Essas raízes profundas, elas são assim para quê? Para aumentar a taxa de fotossíntese? Oi? Para melhorar a sustentação, porque o nosso solo, na época de estiagem, ele fica arenoso? Não, o nosso solo ele tem um aspecto mais argiloso. As nossas raízes são profundas porque para possibilitar a absorção de água em regiões mais profundas do solo, inclusive de períodos de seca. Perfeita essa alternativa, tá? Na D, dificultar a ação de predadores que se alimentam desses órgãos, provocando a morte das árvores. Nós até temos predadores que comem as raízes quando elas possuem tecidos nutritivos, mas se elas são extremamente profundas no cerrado, essa vantagem é justamente para buscar a água do lençol freático que é profundo nas nossas regiões, tá bom? E a última fala é que diminui a superfície de contato, impedindo a perda de água por evaporação. Isso aqui quem faz é a folha também, gente, totalmente errado. 16, manguezal. Aí quer alguma característica de mangue, vamos lá. Folhas substituídas por espinhos? Não, isso aqui é típico de plantas da caatinga. Folhas grossas que caem em períodos frios no manguezal? Não preciso nem terminar de ler. Caules modificados que armazenam água. Como que eu vou ter um caule modificado que armazena água se o manguezal, gente, ele fica ali no encontro de continente e oceano? O solo dos manguezais é encharcado, é lodoso, é uma lama. E aqui a gente tem pouquíssimo oxigênio. Então, todas as nossas plantas de manguezal, elas são adaptadas justamente por estar nessa região onde o solo ele é lamacento, com pouco oxigênio, e essas raízes, elas precisam buscar a água, buscar oxigênio de alguma outra maneira. E é por isso que a gente fala em raízes respiratórias ou pneumatóforos, que afloram do solo e absorvem oxigênio diretamente do ar. Tá? As raízes do manguezal, ao invés de crescer que nem aqui, ó, assim, elas começam a crescer assim e logo depois elas saem para fora. E aí ficam umas estruturas, parecem uns espinhos quando a gente vai no manguezal. É bem interessante, beleza? Questão E. 17. Fala sobre um experimento onde uma pesquisadora deseja reflorestar uma área de mata ciliar quase que totalmente desmatada.
No seu clímax, essa área tem um dossel fechado. Lógico que se ela tá totalmente desmatada, gente, ela vai estar muito aberta. E quando ela pega 10 tipos de plantas e faz o experimento para saber quais são as condições de luminosidade para essas plantas resistirem ali, e eu tenho uma área totalmente desmatada praticamente, eu tenho que pegar plantas que vão resistir bem ao sol pleno num primeiro momento. Tá? E aí, disso aqui, eu já elimino. Eu não poderia fazer um reflorestamento com essas plantas aqui, que elas já começam com uma adaptabilidade muito ruim ou razoável. Então, nesse sentido, quando a questão traz pra gente, ela traz algumas alternativas. A espécie 8 é boa, a 2, a 3, a 5. Espécie exótica, não, pelo amor de Deus, não posso colocar a espécie exótica achando que eu vou ajudar o ambiente. Espécie exótica, ela é trazida sem querer querendo, por assim dizer, e a gente tem que eliminar ela do ambiente. 4, 6 e 7, 4, 6, 7, 9, 10. Aí a gente tem que analisar essa tabela e nesse sentido a gente fica com a questão B, porque essas espécies são pioneiras, quer dizer que elas suportam alta intensidade de luz e elas vão conseguir então fazer todo esse período de adaptação nessa área que foi desmatada, tá bom? Resposta certa B. Questão 18. Determinado bioma brasileiro apresenta a vegetação conhecida por perder as folhas e ficar apenas com galhos esbranquiçados, ao passar por até 9 meses de seca. 9 meses de seca, onde no Brasil a gente tem 9 meses de seca. E essas plantas podem acumular água tanto no caule quanto no raiz. Já lembra de suculentas, né? Apresentam ainda folhas pequenas que podem ser modificadas em espinho. Até eu fiz aqui um comentário, né? Sem folha, gente, se a folha é modificada em espinho, o que significa? Sem estômatos. Os estômatos são reduzidos na parte cauliana, na parte do caule. E isso faz com que essa árvore, essa planta perca menos água. São plantas características da caatinga. Já na 19, o exercício fala pra gente o seguinte, que determinada vegetação apresenta folhas durante 3 a 4 meses do ano. Limbo reduzido. O que é o limbo? É essa parte propriamente dita da folha, porque aqui a gente tem o pecíolo, tá? O limbo é reduzido, então eu já tenho folhas menores. Um mecanismo rápido de abertura e fechamento dos estômatos, ou seja, eu vou evitar a evapotranspiração de qualquer maneira. Um caule suculento, que é para armazenar água. Logo, já está na cara a resposta desse exercício. É uma planta adaptada à escassez de água. Outra questão de região e trazendo para nós as características adaptativas. Quando fala da caatinga, a caatinga, diante de tudo que a gente conversou, a gente já chegaria na resposta, né? Mas fala que tem plantas do tipo xerófitas, que são adaptadas a clima seco, como as cactáceas, e uma característica que é presente nessas plantas é justamente as folhas modificadas em espinhos para evitar a perda de água. 21, uma questão parecida também, porque tá falando sobre uma música, né? Aquela música que fala: quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Não vou mais cantar pra vocês sofrerem. Mas lembraram que música que é, né? Então, mas ele fala fornalha, ou seja, muito quente, falta d'água, sertão. E aí a gente sabe que a caatinga. Caatinga, o que eu vou ter mais na caatinga? Índices pluviométricos baixos? Com certeza. Alta taxa de evapotranspiração? Claro que não posso perder água. Temperatura de clima temperado? Nossa, não. Olha aqui, tá na fornalha. Vegetação predominantemente epífita. Epífita é muito típica de florestas tropicais. Migração de aves no período reprodutivo. Também não visualizamos isso aqui no nosso bioma. Essa reprodução, ela acontece mais em biomas onde há uma mudança trágica na diferença entre as estações, como por exemplo a tundra, fica congelado e descongela, que é uma região dos polos, tá bom? Então, nesse sentido, a gente elimina também migração e fica com a letra A. 22, formação vegetal brasileira, de novo, com as condições de solo, que é pobre em sais minerais, ácido e rico em alumínio. Isso aqui é outra característica do solo do cerrado. Adaptações ao fogo, cerrado, matou. E adaptações do cerrado, a gente sabe que dentre essas adaptações é a casca grossa e galhos retorcidos, tá?
Quando nós falamos em raízes escora e respiratória, a gente já falou que é de manguezal. Agora, essas raízes tabulares e folhas largas, elas são mais presentes em florestas tropicais, tá? Já as raízes aéreas e perpendiculares, elas formam como se fossem umas tábuas, justamente para se adaptar em solos encharcados. Então, também encontro isso em mangue ou floresta. E quando eu falo em folhas reduzidas ou modificadas em espinhos, caatinga. Beleza? 23. Vegetação, de novo, apresenta adaptações, como plantas arbóreas arbustivas com raízes que se expandem horizontalmente, permitindo forte ancoragem no substrato lamacento, raízes que se expandem verticalmente por causa da baixa oxigenação do substrato, glândulas para eliminar o excesso de sais. Gente, não preciso nem terminar de ler, manguezal. 24. Essa imagem ficou um pouquinho ruim, mas vou aproximar melhor aqui para vocês verem. Cerrado. Cerrado, eu preciso de quê? Proteção contra incêndios naturais e raízes profundas, lençol freático profundo. Então, quando ele dá pra gente 5 árvores adaptadas ao cerrado, eu preciso de profundidade das raízes, já tinha até colocado aqui, baixa ou alta? Baixa, não, de jeito nenhum. Eu fico com a profundidade alta. As folhas cobertas por cera ou por espinhos para proteger dos fogos, dos incêndios naturais. Proteger do fogo, do incêndio natural, coberta por ceras ou tricomas. Também estaria certo isso aqui, tá? Mas como não deu uma raiz de profundidade alta com tricomas, a gente fica com a opção 2. 25. Traz pra gente aqui 2 pesquisadores e eles têm 4 trechos, então, do relatório. Nestes 4 trechos, vejam que eu grifei de cores diferentes para ficar mais fácil da gente separar os trechos. Porque ele quer que você relacione cada trecho aqui, cada descrição, a uma região fitogeográfica do Brasil, tá? Ou seja, a um bioma. Então, por exemplo, na primeira, por causa da diminuição drástica das espécies vegetais desse ecossistema, como os pinheiros, a gralha azul também está em processo de extinção. Peraí, pinheiro e gralha azul, isso é típico da onde? A gente lembra de Pinheiro do Paraná, araucária, Mata das Araucárias, Caatinga, primeira alternativa, Mata das Araucárias, manguezais, amazônica, Mata Atlântica, ó, tinha anotado errado, Mata das Araucárias. E já matamos a questão aqui, então. Beleza, meus amores? Agora, antes da gente terminar e eu finalizar, eu falei pra vocês que tinha o exercício de 2019. Então, vou passar lá pra frente, porque as últimas páginas da apostila de vocês tem o Enem 2019 completo. E tem uma questão, olha aqui, atualizadíssima, inclusive com o cladograma atualizado da distribuição dos filos vegetais, tá? O início dessa questão, vou virar aqui do ladinho pra gente ler e aí eu volto no desenho. Olha só, durante a sua evolução, as plantas apresentaram grande diversidade de características, as quais permitiram sua sobrevivência em diferentes ambientes. Na imagem, 5 dessas características estão indicadas por números. Página 114, tá? Vamos lá. Então, aqui nas adaptações, a gente tem o número 1, adaptação que difere algas de todas as plantas. A característica número 2, 3, 4 e 5. Só que o exercício também foi muito bonzinho. Ele trouxe a legenda desses números, não precisava. Isso aqui é a obrigação nossa de estudante de ensino médio que vai fazer o Enem, tá bom? Bom, a pergunta é: qual a aquisição evolutiva que permitiu a conquista do ambiente terrestre? A conquista do ambiente terrestre foi o surgimento do pólen e formação de tubo polínico. Eu não preciso mais de água para reprodução. Então, é o número 3. E aí, a gente confere aqui quem que não depende mais de água para reprodução. Certinho, gimnospermas e angiospermas. Agora sim, finalizamos. Um beijo, bons estudos. Deixe seu like, manda para os amigos e manda suas dúvidas. Beijinho!